e das dores familiares, a pior é a relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós não esquecemos um tapa, uma frase dita. Nós não esquecemos uma desqualificação. Porque às vezes, uma palmada, ela dói menos do que uma frase dita cruelmente. Desgraçado, não sei por que você nasceu. Olha lá, você ouviu isso? Eu vi agora mesmo, atendendo uma família, a mãe dizendo assim: então, doutor Alberto, esta semana, o meu filho confrontou com o pai. E o pai disse para ele que ele era um vagabundo, que ele era um ladrão. Eles são grandes empresários, são famílias muito ricas e acham que o dinheiro pode tudo. Então criaram filhos semidelinquentes, que estão para matar o pai, a mãe, ou qualquer outro funcionário. Um deles usa até arma dentro, no departamento que ele trabalha. É uma rede, é uma empresa de rede. E o pai, dizendo isso, o rapaz já é um desequilibrado psiquiatricamente. E o pai disse para ele: tu és um vagabundo, tu és um ladrão, fazendo a história da relação, alguns comportamentos que ele teve. Tu és um drogado, porque só drogado tu podes fazer o que tu estás fazendo. E a mãe me dizia isso. Quer dizer, essa frase desse pai para esse filho, que já é adulto, é apenas um eco do passado. Há frases e há ocorrências que nós não esquecemos dos nossos pais. E que nós precisamos nos perdoar. Perdoar fazendo todo aquele mecanismo. Nossos pais sempre tiveram as melhores intenções ao dizer frases cruéis, ou até, às vezes, a nos agredir fisicamente com palmadas, surras, que são absolutamente desnecessárias. Mas a intenção era positiva. Alguns pais psiquiátricos, sim, não tinham relações amorosas conosco. Alguns pais nos abandonaram quando nós nascemos. Mas ainda assim, nós precisamos e podemos resgatar a nossa história pessoal, perdoando, porque Deus permitiu que nós reencarnássemos. E os nossos pais, se não nos amaram, pelo menos nos deu o nosso corpo. E a vida permitiu que nós pudéssemos estar aqui. Só por isso, nós deveríamos valorizar o amor e fazer um mecanismo de auto-perdão, de auto-reconciliação na relação com os nossos pais de origem, que na pior das hipóteses nos jogaram fora. Na pior das hipóteses, ou nos agrediram. Então é muito importante no caminho do perdão, nós respondemos uma pergunta para entender o nosso comportamento difícil que nós temos com os outros. A gente se encrenca com um, se encrenca com o outro. A gente não consegue fluir. Tem uma pergunta que é fundamental que façamos. O que os meus pais me fizeram? Que me gerou um ser que tem esse design muito desengonçado. Mas há uma subpergunta, uma segunda pergunta, que é mais sábia do que a primeira, é: o que eu faço com o que os meus pais me fizeram? Essa é a pergunta mais sábia. Saber o que os meus pais me fizeram é para entender como é que eu funciono. Eu funciono muito como reflexo daquilo que os meus pais fizeram comigo. Vejo o comportamento de vocês e vocês vão perceber o eco da mãe de vocês, o eco do pai de vocês, com quem vocês se identificaram, de coisa ruim, de coisa negativa. Mas olhar o negativo e culpar os pais é uma postura de vitimização. Isso não nos ajuda na autorreconciliação e nos trava na relação com a nossa mãe. É necessário que a gente faça a seguinte pergunta para nós mesmos e possamos ter a categoria de responder através do auto-perdão. O que eu faço com isto que os meus pais me fizeram? Aí eu transformo a minha vida. Isso requer coragem, determinação, mas isso traz para mim a autoapropriação da minha vida. Isso traz para mim o poder do auto-perdão. Isso traz para mim de que eu não vou ser o reflexo do que os meus pais me fizeram. Eu escolho ser diferente daquilo que os meus pais me fizeram nos aspectos negativos. Eu escolho assumir as coisas positivas que os meus pais me fizeram. Esse, talvez, seja a matriz mais importante dessa encarnação. Até porque nossos pais
eles se reportam conosco a relações de outras vidas. Mas se você olhar nessa encarnação, aí está a origem do teu jeito de ser, do teu jeito de te vestir, do teu jeito de se acasalar, do teu jeito de tratar as pessoas, está relacionado aos teus pais. Nós hoje, às vezes, até hoje, temos um buraco interno de carência, porque nossos pais não nos supriram com o afeto que nós precisávamos ser supridos. Tinham muitas ocupações, eram muito pobres, ou então eram pessoas muito preocupadas só materialmente conosco, não nos abraçaram, não nos acarinharam, não nos amaram, não nos beijaram, e a gente até hoje tem necessidade. Quando alguém nos toca, a gente volta à criança interna. Ou quando alguém não nos atende, o bebê interno de 3 anos chora, a gente fica magoado, ferido, chateado, rompe com a pessoa, a gente não sabe que não é a pessoa, é o bebê que não foi amado suficientemente e que hoje ele brota dentro do adulto e ele não aceita que aquele adulto vire de costas e saia, por exemplo, sem atender uma necessidade tua. E aí ele tem fome de amor até hoje. O auto-perdão é a capacidade que eu tenho de voltar atrás e me nutrir. Os meus pais não me deram por vários motivos. Eles não conseguiram me dar, não conseguiram me acarinhar, não conseguiram me nutrir. Eu vou fazer isso. E vou fazer isso me auto-reconciliando e resgatando a minha relação com os meus pais. Eu vou fazer isso porque é a minha vida. Eu quero estruturar a minha vida de uma forma diferente. E à medida que eu for fazendo isso, as minhas relações de conflito, elas minimizam profundamente, porque eu consegui um auto-perdão através da auto-reconciliação, do reconcilia-te a ti, com teu adversário. Fiz um movimento diferente com meus pais e com a minha mãe, e hoje tenho uma chegada nas pessoas mais madura, mais consciente, mais divina, mais profunda. Sou um ser humano que tem as minhas limitações, mas não aquelas limitações grandemente maturas que eu trazia anteriormente, à descoberta de que essas dores eram os reflexos da minha história familiar, nuclear, e que elas estavam, até hoje, me deixando refém e não me permitiam ter a leveza e a maturidade para ter um comportamento mais leve, mais suave, de harmonia, de melhor encaixe com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu faço com os meus filhos o que meus pais fizeram comigo, e às vezes faço até pior. Assumo posições agressivas com meu filho, tão cruéis quanto aquelas que eu sofri e que eu critiquei o meu pai e a minha mãe. Hoje, quando eu reconheço, eu reintinero a minha vida. Hoje, quando eu resgato a minha relação de auto-amor, atendendo a criança interna que foi mutilada dentro de mim. Esse talvez seja o caminho mais difícil, porque essas broncas, essas encrencas, elas criam estados espirituais que nos conectam com as entidades espirituais obsessoras, que se valem dessas nossas fragilidades emergentes da nossa história pessoal familiar, e especialmente da primeira infância, depois da segunda infância. É na infância que nós temos as principais dores que repercutem na personalidade